A história da humanidade, meus caros amigos, é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de triunfo e tragédia, de conhecimento e mistério. E em meio a essa tapeçaria, encontramos fios soltos, nós não desatados, enigmas que desafiam a lógica e permanecem sem explicação, mesmo após séculos de investigação. São esses mistérios, esses vislumbres do desconhecido, que cativam nossa imaginação e nos lembram dos limites de nossa compreensão. Neste vídeo, viajaremos juntos pelo mundo, explorando 10 desses enigmas históricos. Desde manuscritos codificados a cidades perdidas, de desaparecimentos inexplicáveis a eventos assustadores, mergulharemos no coração desses mistérios, examinando as evidências, as teorias e as lendas que os cercam. Preparem-se, pois nossa jornada nos levará aos cantos mais remotos do planeta e às profundezas da história humana, em busca de respostas para alguns dos mistérios mais duradouros do mundo. Nossa jornada começa em um mundo de mistério linguístico, com um livro que tem confundido estudiosos e decifradores de códigos por mais de um século, o manuscrito de Voynich. Datado do início do século XV, este manuscrito é escrito em um alfabeto único, desconhecido em qualquer outra parte do mundo. As páginas estão repletas de ilustrações de plantas exóticas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, diagramas astronômicos complexos e figuras humanas envoltas em atividades misteriosas. O que torna o manuscrito de Voynich tão fascinante é a completa falta de uma chave para desvendar seus segredos. Gerações de criptógrafos renomados tentaram e falharam em decifrar o código do manuscrito, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Quem escreveu este livro misterioso? Qual era o seu propósito? Seria um tratado de ervas, um texto astronômico, um diário codificado ou algo completamente diferente? As teorias abundam, variando de uma língua esquecida a uma farsa elaborada, mas a verdade, assim como o próprio manuscrito, permanece um enigma. No deserto árido do sul do Peru, um vasto e antigo mistério se estende pela paisagem desolada: as linhas de Nazca. Essas linhas e geóglifos, alguns com mais de 2000 anos, formam padrões complexos e figuras enormes, visíveis apenas do céu. Animais estilizados como macacos, beija-flores e aranhas compartilham o deserto com formas geométricas, linhas retas que parecem desaparecer no horizonte e figuras antropomórficas enigmáticas. A escala colossal e a precisão das linhas de Nazca desafiam a explicação. Como uma civilização antiga, sem a capacidade de voar, poderia ter criado desenhos tão complexos e precisos em uma escala tão monumental? As teorias variam de calendários astronômicos a locais sagrados para rituais, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O mistério das linhas de Nazca permanece gravado na própria Terra, um testemunho silencioso da engenhosidade e do propósito enigmático de seus criadores. No vasto e implacável Oceano Atlântico Norte, existe uma área envolta em mistério e lendas: o Triângulo das Bermudas. Esta região marítima, aproximadamente definida entre Miami, Bermudas e Porto Rico, ganhou uma reputação sinistra por seus desaparecimentos inexplicáveis de navios e aeronaves ao longo dos séculos. Desde o século XV, quando Cristóvão Colombo relatou avistamentos estranhos na área, o Triângulo das Bermudas tem sido associado a eventos misteriosos e inexplicáveis. Navios desapareceram sem deixar vestígios,
transmissões de rádio se transformaram em estática indecifrável e aeronaves desapareceram do radar sem deixar rastros. As teorias por trás desses desaparecimentos são tão diversas quanto os próprios eventos. Alguns apontam para anomalias magnéticas que interferem nos sistemas de navegação, enquanto outros especulam sobre a existência de ondas gigantescas que surgem repentinamente, engolfando navios e aeronaves sem aviso prévio. Outros ainda se voltam para explicações mais fantásticas, como portais para outras dimensões, bases submarinas alienígenas e até mesmo a lendária cidade perdida de Atlântida. Capítulo 4. O navio fantasma. Ourang Medan. Um mistério em alto mar. No reino das histórias marítimas, poucos contos são tão arrepiantes e misteriosos quanto a história do Ourang Medan, um navio mercante holandês que supostamente encontrou um destino terrível no Estreito de Malaca em 1947. De acordo com os relatos, vários navios que navegavam pelas proximidades captaram um sinal de SOS angustiante do Ourang Medan. A mensagem, transmitida em código Morse, pintava um quadro horrível a bordo do navio. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Possivelmente toda a tripulação está morta, dizia a mensagem. O último fragmento da transmissão, antes de ser abruptamente cortada, enviou calafrios pela espinha de todos que ouviram. Estou morrendo. Intrigados e alarmados, os navios próximos mudaram o curso para investigar o pedido de socorro. Ao se aproximarem do Ourang Medan, descobriram que o navio estava à deriva, sem nenhum sinal de vida no convés. Um grupo de resgate abordou o navio com cautela, apenas para serem recebidos por uma cena de horror indescritível. Os convéses estavam repletos de corpos da tripulação, incluindo o capitão, todos mortos, com os olhos arregalados e expressões de puro terror congeladas em seus rostos. Não havia sinais visíveis de ferimentos nos corpos e nenhuma evidência de luta ou jogo sujo. Capítulo 5. O mistério do Mary Celeste, um navio à deriva no tempo. Em dezembro de 1872, o brig americano Mary Celeste navegava pelas águas agitadas do Oceano Atlântico, aparentemente em direção ao seu destino em Gênova, Itália. A bordo estavam o capitão experiente, Benjamin Briggs, sua esposa e filha, e uma tripulação de 7 homens. No entanto, o Mary Celeste nunca chegaria ao seu destino. Em vez disso, o navio se tornaria um dos mistérios marítimos mais duradouros da história, quando foi encontrado à deriva e deserto, mas em condições surpreendentemente boas. O navio foi avistado pela primeira vez pelo brig britânico Dei Gratia, que notou que o Mary Celeste estava navegando erraticamente. Uma equipe de resgate do Dei Gratia abordou o Mary Celeste, apenas para descobrir que o navio estava completamente deserto. Os pertences pessoais da tripulação estavam intactos em seus alojamentos, a carga estava segura no porão e uma refeição pela metade estava na mesa da cabine. O único bote salva-vidas do navio havia sumido, sugerindo que a tripulação havia abandonado o navio. Mas a razão para isso permanecia um mistério agonizante. Capítulo 6. O colapso da civilização. Maia, um enigma nas selvas. Nas profundezas das selvas da América Central, os restos de uma civilização outrora grandiosa jazem silenciosos, cobertos pela vegetação e envoltos em mistério. Os maias, conhecidos por sua arquitetura monumental, matemática sofisticada e astronomia precisa,
construíram uma civilização que floresceu por séculos. No entanto, entre os séculos 8 e 9 d.C., no auge de seu poder e sofisticação, os maias começaram a abandonar suas grandes cidades, deixando para trás suas estruturas imponentes e hieróglifos intrincados. O que levou ao colapso abrupto e misterioso de uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo. Os estudiosos têm debatido essa questão por décadas, propondo uma série de teorias que vão desde desastres ecológicos e mudanças climáticas, até agitação social e invasões estrangeiras. Evidências arqueológicas pintam um quadro complexo de declínio gradual, em vez de um colapso único e catastrófico. É provável que uma combinação de fatores, incluindo desmatamento, erosão do solo, seca prolongada e instabilidade política, tenha contribuído para o abandono das cidades maias. Em novembro de 1970, nas encostas isoladas de Isdalen, um vale remoto e pitoresco perto de Bergen, na Noruega, um mistério arrepiante começou a se desenrolar. Um grupo de caminhantes fez uma descoberta perturbadora: o corpo carbonizado de uma mulher em um caminho isolado. A cena era estranha e perturbadora. O corpo da mulher estava mal queimado e seus pertences pessoais haviam sido cuidadosamente dispostos ao seu redor, como se em algum tipo de ritual macabro. A investigação policial subsequente revelou uma teia de pistas enigmáticas e identidades falsas, aprofundando o mistério e levando a mais perguntas do que respostas. Uma autópsia revelou que a mulher havia morrido de uma combinação de envenenamento por monóxido de carbono e overdose de drogas, sugerindo suicídio ou, mais sinistramente, um assassinato cuidadosamente encenado. As etiquetas de suas roupas haviam sido removidas e suas impressões digitais haviam sido apagadas, tornando a identificação quase impossível. Em meio à zona rural idílica de Essex, na Inglaterra, ergue-se uma estrutura imponente com um passado sombrio e conturbado: a Reitoria de Borley. Construída em 1863, a reitoria ganhou rapidamente uma reputação sinistra como a casa mais assombrada da Inglaterra, atormentada por uma série de eventos inexplicáveis e atividade paranormal que aterrorizaram seus residentes e cativaram a imaginação do público por décadas. Os relatos de atividades incomuns na reitoria de Borley começaram quase assim que a construção foi concluída. Moradores relataram ter ouvido passos inexplicáveis ecoando pelos corredores vazios, portas abrindo e fechando sozinhas e sussurros arrepiantes vindos das sombras. À medida que a reputação da casa por assombrações crescia, também aumentavam os relatos de fenômenos mais perturbadores. Objetos se moviam sozinhos. Luzes inexplicáveis piscavam dentro da casa e alguns até afirmaram ter visto aparições fantasmagóricas, incluindo a figura de uma freira que se dizia ter sido emparedada viva dentro das paredes da reitoria séculos antes. Em 1587, um grupo de mais de 100 homens, mulheres e crianças partiu da Inglaterra em busca de uma nova vida na costa acidentada do Novo Mundo. Eles desembarcaram na ilha de Roanoke, uma faixa de terra arenosa na costa do que hoje é a Carolina do Norte, determinados a estabelecer o primeiro assentamento inglês permanente na América do Norte. No entanto, seu sonho de um novo começo em uma nova terra logo se transformaria em um dos mistérios mais duradouros da história americana: o desaparecimento inexplicável da colônia de Roanoke. Liderados por John White,
Os colonos enfrentaram inúmeras dificuldades em seu novo lar. As relações com as tribos indígenas locais eram tensas. Os suprimentos estavam diminuindo e o ambiente hostil representava desafios constantes. Em uma tentativa desesperada de garantir a sobrevivência da colônia, White voltou para a Inglaterra em busca de suprimentos e reforços. No entanto, seu retorno a Roanoke foi adiado pela Guerra Anglo-Espanhola, e quando ele finalmente conseguiu retornar à ilha, em 1590, ele foi recebido por um silêncio arrepiante. Nas profundezas congelantes dos montes Urais da Rússia, um incidente arrepiante ocorreu em 1959, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e especulações que persistem até hoje. Um grupo de 9 experientes esquiadores e alpinistas, liderados pelo Instituto Politécnico Ural, partiu em uma expedição para o Monte Otorten, um pico remoto conhecido por suas condições desafiadoras. Liderada por Igor Dyatlov, a equipe era composta por jovens em sua maioria na faixa dos 20 anos, cheios de entusiasmo por sua aventura nos picos imponentes dos Urais. No entanto, sua expedição tomaria um rumo trágico e misterioso, deixando para trás um legado de mistério que continua a cativar e confundir o mundo. Em 2 de fevereiro de 1959, a equipe montou acampamento na encosta da montanha conhecida como Kholat Syakhl, que se traduz como Montanha dos Mortos na língua indígena Mansi da região, um presságio arrepiante do destino que aguardava os alpinistas. E assim concluímos nossa jornada pelos corredores escuros da história, onde a verdade se esconde nas sombras e as respostas permanecem indefinidas. Os mistérios que exploramos nos lembram de que, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos e intelectuais, ainda existem enigmas que desafiam a lógica e a compreensão. O passado, com seus segredos bem guardados, continua a nos fascinar e nos desafiar, convidando-nos a questionar o que pensamos que sabemos e a abraçar o desconhecido. Do manuscrito de Voynich, com sua escrita indecifrável, as linhas de Nazca, gravadas na paisagem desértica, esses mistérios históricos servem como lembretes poderosos dos limites de nosso conhecimento e da natureza duradoura do desconhecido. Eles despertam nossa curiosidade, inspiram nossa imaginação e nos lembram de que a busca por respostas é muitas vezes tão fascinante quanto as próprias respostas.